Prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Meu nome é Dalton, acho que a gente já se conheceu brevemente ali nessa última conversa que a gente teve, mas acho que agora eu vou ter um tempinho um pouquinho maior para me apresentar aqui. Eu trabalho no Stark Bank há 6 anos, sou engenheiro aeroespacial formado pelo ITA em 2015. O início da minha carreira começou realmente no setor espacial, que é uma área que eu amo muito, gosto pra caramba de espaço, foguetes, satélites, mas é uma área que no Brasil ela ainda não está muito bem desenvolvida, e então a carreira me levou para trabalhar um pouco mais com as coisas, com outras coisas que eu gosto tanto quanto, que é a parte mais de tecnologia, dados, mercado financeiro, AI, e assim parei aqui no Stark Bank em 2019, finalzinho de 19, quando eu entrei para ajudar o Rafael a estruturar boa parte da parte de Pix, boleto, TEDs, e toda a parte de produtos financeiros no início. Eventualmente assumi a parte de dados. Hoje eu toco boa parte dos projetos aí de dados, do lado de regulatório, de crédito, investimentos, e a parte de AI que serve como subterfúgio aí para boa parte das coisas que a gente está construindo aí agora. Eu vou deixar um espaço para a gente ter uma discussão um pouco mais longa no final. Se alguém quiser eventualmente fazer uma pergunta no meio, fica à vontade, mas a ideia é que eu queria deixar um pouco mais de espaço mais para o final mesmo, para a gente bater um papo um pouco mais longo, mais de bate e volta, tá? Agora é o momento mais de apresentação, que eu queria falar um pouquinho, algumas recomendações, algumas lições de vida que eu considero bastante importantes, envolvendo tecnologia, inteligência artificial e aprendizados da vida aí que eu fui coletando, que eu acho que talvez possam ser úteis para você, porque eles me foram muito úteis conforme eu fui aprendendo aí. Mas você quer falar? Fica à vontade. Eu quero te fazer só um pedido, Dalton. Como eu vou ter que sair um pouquinho antes, a gente não pode fazer uma foto oficial agora, se vocês toparem? Claro. A gente já faz a foto com quem está aqui. Pessoal, quem puder abrir câmera, abre para a gente fazer essa foto, que depois eu vou compartilhar também com a empresa para eles fazerem a divulgação. Então, a gente já deixa a coisa bem organizada aqui. Então, vamos lá. Quem puder abrir câmera, por favor, é 1 minutinho. Dalton, essa é a hora mais legal, sabe por quê? Porque aparece gente tava assim, terminando de comer, terminando de fazer alguma coisa, aí para na câmera, mas é assim, a parte mais legal. Vamos lá. Galera, sorrisão inteligente, no 3, a gente faz aquela foto bem bonita. Vamos lá? Deixa eu só ajustar a câmera aqui para pegar todo mundo. Olha lá, 1, 2, 3, sorrisão. Perfeito. Gente, obrigado, fiquem bem. Dalton, com você, obrigado. Beleza, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me avisem quando vocês estiverem enxergando, só para confirmar aqui que eu posso continuar. Vocês já estão vendo? Sim. Deixa eu aparecendo assim. Bom, ok, pessoal. Então, essa apresentação que eu escolhi fazer aqui vai ser sobre 2 temas principais que, a priori, parecem não muito conectados, mas eu acho que os 2 são extremamente importantes no mundo atual que a gente vive, e eles se conectam de uma forma bem inusitada, que eu acho que vai ser explicado um pouco mais para frente, mas eu vou falar AI às vezes, eu vou falar IA de vez em quando. No final das contas, o termo se refere à inteligência artificial. Acho que todo mundo ouve falar nisso o tempo inteiro. Praticamente só se fala nisso na mídia. Quando não é sobre isso, é sobre alguma coisa que está de alguma forma ligada à inteligência artificial, porque hoje o pessoal realmente está colocando IA em tudo, desde medicina, finanças, tecnologia, todos os sistemas de recomendação, comércio, tudo hoje incorpora IA de alguma forma, às vezes a gente não enxerga, mas também faz parte disso. E o conceito de antifragilidade, que é um negócio que eu vou falar um pouquinho mais nessa apresentação, que eu não sei quantos já ouviram falar nesse termo, mas é um termo que eu considero muito especial, porque é uma forma de filosofia, acho que de encarar a vida, que acho que mudou bastante a forma como eu faço as coisas na minha vida, e acho que talvez eventualmente possa mudar de vocês também. Então, eu vou abordar esse tópico sobre 3 óticas. A gente vai começar falando especificamente de AI. A parte de depois, a gente vai entrar especificamente em antifragilidade, e aí a gente vai tentar juntar as coisas para mostrar como é que essas 2 coisas se conectam. Então, primeiramente, o que é AI, Artificial Intelligence, o que é e por que todo mundo só fala nisso, né? Então,
Acho que muitos de vocês já devem conhecer o tema, alguns trabalham com isso talvez no curso de faculdade, alguns já mexeram em outras situações com isso, mas em resumo da ópera, AI, IA, é tomada de decisão por algoritmos, por sistemas automatizados que seres humanos desenvolveram para que decisões fossem feitas de forma mais eficiente. A gente tem esses círculos aqui dessa doutora Lili Popova, que ela tenta especificar mais em termos de um diagrama de Venn aí, como é que essas coisas se conectam, em termos de AI é o nome genérico que a gente dá para qualquer tipo de tomada de decisão ou algoritmo que se propõe a fazer algum cálculo, algum reconhecimento, alguma resolução de problema, de forma genérica, sem especificar como ele está fazendo isso, a isso a gente dá o nome de AI. Entrando um pouco mais a fundo, a gente tem um subconjunto de AI, que é o que a gente chama hoje de Machine Learning, que são algoritmos específicos de AI, que podem ser desde Gradient Descent, métodos de mínimos quadrados, técnicas estatísticas que podem ser mais simples, mais complexas, mas que começam a usar treinamento de máquina, algumas técnicas de otimização para a gente chegar em algoritmos, em equações, muitas que a gente consegue descrever, e às vezes até equações que a gente não consegue descrever de forma simples, mas que conseguem resolver esses tipos de problemas, desde classificação de imagens até cálculo por exemplo, de concessão de crédito para clientes. Entrando um pouco mais ainda dentro de um subset de Machine Learning, a gente encontra o Deep Learning, que é a parte de Machine Learning que utiliza redes neurais para fazer esse tipo de operação matemática, que chega num algoritmo para fazer determinadas soluções de problemas, e aí esses algoritmos são especificamente focados em tarefas mais dedicadas aos problemas de reconhecimento de texto, reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões que são simulados através de redes muito parecidas com as que a gente tem no nosso cérebro, e por isso que a gente chama de deep learning, e redes neurais, porque elas replicam muito próximo como o cérebro funciona, com funções lineares e não lineares, de como as coisas se conectam no cérebro, para tentar entender como que determinada coisa se comporta, qual que é o padrão daquilo, para a gente poder eventualmente falar, esse desenho aqui de 2 círculos parece um 8, então eu vou dizer que esse é o número 8. Esse aqui é uma linha vertical, então isso parece um 1, e é mais ou menos assim que o Deep Learning funciona. E aí, por último, a gente tem mais um subset específico dentro do Deep Learning, que é a parte de AI generativa, que é como a gente chama os algoritmos modernos hoje, muitos relacionados à parte textual, mas vários outros relacionados a outros tipos de redes neurais também, mas hoje a gente fala muito em ChatGPT, fala em Gemini, fala em DeepSeek, fala em Claude, e vários outros modelos de redes neurais que foram criados para tratar especificamente de linguagem natural, a linguagem que a gente fala e escreve, ou eventualmente imagens e vídeos, mas muito pensando na parte de geração de conteúdo, né? Então a gente eventualmente imputa determinados conteúdos ali dentro, e o sistema nos devolve alguns outros conteúdos. Lembrando que tudo que isso, no final do dia, é sempre uma tomada de decisão. Então, é uma tomada de decisão um pouco mais ampla, que resolve problemas até muito mais avançados, mas no final do dia eu estou imputando determinadas coisas e eu quero tomar uma decisão sobre essas coisas que eu estou imputando. Então, no final do dia, eu quero basicamente dizer se aquela imagem é um cachorro ou um gato, eu quero dizer se aquele texto é de Shakespeare ou de outro autor, eu quero eventualmente completar aquele texto, então qual é a decisão de palavras que completam aquele texto, e é basicamente esse o princípio por trás da IA generativa, que hoje está dominando boa parte das conversas sobre IA, mas ela, no final do dia, é só um subset, é só um subconjunto de toda a parte de IA que já tem mais de 50 anos de história que vem sendo construída e se aprimorando cada vez mais. Bom, tem muitas coisas que são usadas em que a IA se aplica hoje. Uma delas é a criação de conteúdo, em que a gente tem tanto a parte de texto, vídeo, áudio, imagem, a parte de pesquisa é muito boa hoje para a parte de IA. A gente tem parte de recomendação, reconhecimento de padrões, em que você entra numa loja e ele eventualmente vai identificar como é que é o padrão de consumo dos produtos que você utiliza e vai sugerir coisas em cima disso. Eventualmente pode ter uma sugestão de produtos financeiros para algum cliente de um banco, pode ter uma sugestão de filmes para quem é um cliente do Netflix, pode ser sugestão eventualmente, de coisas para se assistir no YouTube. Então, tem todo tipo de algoritmo de recomendação que é utilizado.
E na outra ponta tem a parte de visão computacional, que hoje a gente vê muito, por exemplo, nos carros autônomos, em aviões, em outros sistemas automatizados, que tentam buscar uma forma de, por exemplo, determinar a rota que determinado veículo precisa fazer e tentar seguir isso com base tanto em câmeras, quanto em radar, LiDAR e outros meios de guiamento e cálculo que esses sistemas utilizam. Entrando um pouquinho mais no que é a nossa especialidade aqui no Stark Bank, a gente tem a parte de mercado financeiro, em que a gente utiliza, por exemplo, a parte de crédito, a gente tem algoritmos para determinar quanto que a gente pode emprestar, quanto que a gente pode cobrar do cliente em termos de taxas de juros. A parte de atendimento, a gente tem aí hoje em dia chatbots, assistentes virtuais, a gente tem e-mails de suporte de clientes que precisam ser respondidos de forma mais eficiente. A gente passa muito pela parte de análise de risco e antifraude, que a gente quer eventualmente garantir que os clientes corretos estão fazendo as suas transações, mas eventualmente a gente está coibindo qualquer tipo de possível fraude ou a entrada de um cliente que às vezes a gente não queria que entrasse no nosso sistema. E por último, não por último das possibilidades, mas por último dos exemplos, a gente tem a parte de investimento em que a gente pode eventualmente decidir ajudar o cliente a alocar os seus recursos para ele poder investir isso de acordo com o perfil de risco dele, que ele responde com base em questionários de quanto que ele tem, quais são os planos de longo prazo, quanto que ele tolera de perdas e todos os outros critérios de suitability, que é o que a gente chama esse processo de a gente tentar identificar todas as formas e padrões de investimento desse cliente. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até agora? Vou assumir que não, então. Bom, por que todo mundo só fala em IA hoje em dia? Acho que a primeira coisa é que, como IA é uma forma de a gente tomar decisões, o que acontece no mundo atual é que tem muitas decisões a serem tomadas, e a consequência disso é que a gente precisa aumentar a velocidade das decisões, tomar mais decisões, tomar melhores decisões, gastar menos tempo tomando cada uma delas, e acho que a consequência disso é que máquinas e IA vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia nesse processo de tomada de decisão. Isso é inevitável, o ser humano precisa tomar cada vez mais decisões, porque hoje a gente tem sistemas cada vez mais complexos, a gente faz cada vez mais coisas. Antigamente a vida era muito mais pacata, né, na pré-história e eventualmente na centenas ou milhares de anos atrás, em que seres humanos não tinham Netflix e cinema e viagem e e livros e revistas e videogames para fazer parte da nossa vida, então tinha muito menos possibilidades e muito menos decisões a serem tomadas. Então, toda a gama de produtos e serviços que o mundo construiu nesses últimos anos fez com que houvesse essa necessidade de tomada de decisão mais rápida. E IA entra hoje nesses produtos e serviços dos mais importantes do mundo, né? A gente hoje tem das 10 maiores empresas, das 10 empresas com maior market cap do planeta, 9 delas trabalham diretamente com IA. Então, a NVIDIA fabrica as placas de vídeo que processam os algoritmos, Microsoft utiliza essas placas de vídeo para oferecer toda a parte de cloud e de algoritmos de consumo, serviços de IA. A Apple tem IA embedada diretamente dentro de todos os produtos e serviços que ela oferece. O Google, muito semelhante à Amazon e à Microsoft, elas oferecem todas essas gamas de serviços de internet, de Google Cloud, Amazon, AWS, a Azure da Microsoft. Todos esses sistemas são serviços de IA que elas oferecem para outras empresas e para as pessoas. A Meta é uma rede social, opera redes sociais que tem toda uma gama de algoritmos de IA que estão operando por trás disso. A Broadcom, de forma muito semelhante à NVIDIA, é fornecedora de infraestrutura de serviços de IA para todas as outras empresas dessa lista. TSMC, junto com a NVIDIA, fabrica toda a parte de chips utilizados nesses algoritmos, e a Tesla tem IA diretamente em todos os serviços de carros e parte de energia que eles oferecem. Então, realmente, IA dominou boa parte do mercado das maiores empresas e cada vez mais das empresas de pequeno e médio porte hoje em dia. A Gartner fez um estudo e que, para o ano de 2025, esse ano está estimado $1,5 trilhão de gastos e investimentos das empresas no setor de IA. E para o ano que vem isso já vai aumentar em 33% para $2 trilhões, que é uma cifra absurdamente gigantesca. Não sei quantos de vocês têm noção do quão grande é isso, mas basicamente
2 trilhões de dólares é o PIB do Brasil. Então é como se a gente pegasse absolutamente tudo que o Brasil produziu de produtos, serviços, toda a parte de agricultura, toda a parte de serviços, de produtos financeiros e produtos agrícolas e produtos industriais, tudo isso, se a gente convertesse tudo isso para dinheiro, todos os salários de todas as pessoas, se a gente convertesse tudo isso para dinheiro, é o que no ano que vem o que todos os países pretendem gastar em IA para o ano de 2026. Então é uma cifra bem grande que provavelmente só vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos, porque ela acredita-se que isso tem um altíssimo potencial de trazer um retorno maior do que o que vai ser gasto, né? Então, resumo da ópera é que a IA vai trazer uma mudança de patamar, em que ela pode tanto salvar a humanidade de todas as mazelas que nós mesmos talvez estejamos causando a nós mesmos, mas também, eventualmente, ela tem potencial para destruir muita coisa se a gente não tomar cuidado com a forma como a gente está fazendo tudo isso. Então, agora, para falar exatamente desses riscos e possíveis benefícios associados à IA, eu queria introduzir esse conceito que foi criado muito pelo Nassim Nicholas Taleb, que é o autor desse livro chamado Antifrágil. É um livro fantástico que eu acredito que mudou minha vida. Realmente é um livro que eu gosto muito, apesar de ele ser escrito de uma forma um pouco diferente da forma como a gente está acostumado. Ele é um livro que traz muitos insights, inclusive de muitas áreas diferentes. Apesar de ele ter feito a carreira dele no mercado financeiro, é um livro que fala desde sobre economia até medicina, filosofia e direito, e eu acho que é um livro bem interessante que traz vários conceitos diferentes, mas o foco do livro realmente é nesse conceito de antifragilidade. O que é antifragilidade? Então, acho que a forma mais fácil de explicar é colocando os exemplos numa escala. Na ponta do que é frágil, a gente tem, por exemplo, o vidro, que é uma coisa que não aguenta volatilidade. Se você balançar o vidro, se você derrubar ele no chão, qualquer coisa que você faça com o vidro, tem altas chances de ele quebrar e nunca mais se recompor da mesma forma. Então, nesse extremo, a gente tem o que é frágil. No meio do caminho, a gente tem uma rocha, uma pedra, que é algo robusto, que ele é praticamente imune à volatilidade, mas isso, curiosamente, a gente tem na cabeça muito esses dois conceitos, do que é frágil e do que é robusto, só que o que é robusto não é a antítese do que é frágil, né? A robustez é uma característica de ser neutro à volatilidade. No extremo oposto ao que é frágil, a gente tem o que é antifrágil, e o conceito de antifragilidade se refere àquilo que se beneficia, àquilo que ganha da volatilidade. E nesse lado a gente tem muito mais os sistemas orgânicos que a gente tem, em que, por exemplo, os músculos é o tipo de coisa que a gente se beneficia quando a gente tem volatilidade. A gente treina os músculos, eles crescem de tamanho, eles ficam mais fortes, mais resistentes, e vários dos sistemas informacionais e orgânicos que a gente tem no mundo são exatamente assim, em que, claro, dentro de determinados limites, as coisas começam a se beneficiar a partir do momento em que elas sofrem com um certo nível, né? Então, você precisa, às vezes, passar por um pouco de sofrimento para você ter um crescimento, e antifragilidade fala exatamente sobre isso, né? Sobre as coisas que conseguem se beneficiar quando elas estão sujeitas a algum nível de estresse. Bom, e falando um pouco mais da parte de volatilidade, né? O que seria volatilidade? Volatilidade são todos os eventos aleatórios que podem acontecer com determinada coisa. Alguns eventos vão ser mais negativos do que positivos, alguns eventos vão ser mais positivos do que negativos. Então, esses eventos acontecem o tempo todo. Tem desde a parte dos eventos que tendem mais a beneficiar a gente, por exemplo, ganhar um prêmio, ganhar na loteria, conhecer o amor da sua vida aleatoriamente em algum lugar que você foi. E tem alguns que vão nos prejudicar, que podem incluir desde ficar doente, sofrer um acidente ou qualquer outra coisa negativa que possa acontecer, de, putz, perdi alguma coisa, aconteceu esse evento ruim com a minha família, tem um monte de coisas e, infelizmente, eventos aleatórios fazem parte da nossa vida. A gente faz parte de ser antifrágil, de você entender que eventos aleatórios vão acontecer com muita frequência e alguns com mais frequência do que outros, mas a gente mudar talvez a nossa atitude e talvez a nossa exposição à forma como esses eventos vão acontecer com a gente. E um fato muito importante é que a gente não pode julgar o resultado de um evento aleatório olhando a posteriori, olhando para o que aconteceu depois do evento ter acontecido. Eventualmente eu posso ter uma decisão que a priori parecia boa e eventualmente deu num resultado errado por puro azar, e na mesma ponta eu posso ter um evento que tinha tudo para dar errado e por sorte deu certo, mas ter dado certo por sorte não significa que foi uma boa decisão. E aqui eu coloco até o exemplo de alguém que atravessa a rua sem olhar para os dois lados e
por sorte, nada aconteceu, mas isso não necessariamente significa que é uma boa ideia. E acho que os fatos negativos são muito mais fáceis de passarem despercebidos às vezes, porque nada aconteceu, e são esses que eventualmente têm até o maior potencial de risco e que a gente precisa tomar muito cuidado. E eu acho que vocês eventualmente vão conectar com como é que isso pode acontecer com a AI, mas a gente tem essas sequências de eventos que tem várias distribuições diferentes de com que frequência eles acontecem, mas via de regra, quanto mais raro o evento, mais impactante, né? Tem eventos que são muito raros e são pouco impactantes, mas a gente nem lembra deles no dia a dia, né? A gente só lembra daqueles eventos tipo Covid, que, por exemplo, foi uma pandemia que foi extremamente impactante para o mundo inteiro, causou um desemprego gigantesco em muitos países, trouxe prejuízos econômicos gigantescos, trouxe muitas mortes, então foi extremamente negativo via de regra para o mundo. Vários outros desastres naturais e crises econômicas, e como eu falei, essas coisas infelizmente fazem parte da vida, a gente pode eventualmente fazer coisas para coibir o efeito delas, pode tentar diminuir o impacto que elas causam, tem várias medidas que a gente pode fazer para controlar o dano que elas vão causar e talvez a probabilidade de elas ocorrerem, mas certos eventos simplesmente são inevitáveis e às vezes eles não precisam de ter um motivo para que eles tenham acontecido. Então, aí vem um questionamento, né? Poxa, eu consigo controlar as coisas que acontecem na minha vida? Muito frequentemente não. Então a gente às vezes é essa pessoa que está na ilusão de estar com o controle na mão, achando que esse controle está conectado no videogame, mas infelizmente às vezes a gente não tem o controle das coisas que acontecem. A vida é muito frequentemente dominada por eventos aleatórios, só que isso não significa que não tem o que a gente possa fazer. A gente tem que ter a postura de aceitar que certas coisas não estão sob o nosso controle e mudar a nossa postura para adequar a forma como a gente vai encarar esse problema e como a gente vai estar exposto a esse potencial problema. Bom, alguns exemplos, né? Acho que coisas que a gente não controla. A gente não controla se vai fazer sol ou se vai fazer chuva, mas a gente consegue controlar se a gente vai levar protetor solar ou guarda-chuva para fora de casa. A gente não vai controlar quem que a gente vai conhecer em determinado lugar, mas a gente controla quem que vai ser o nosso amigo. E a gente controla se a gente vai sair de casa, quando a gente vai sair de casa. Então, faz muita diferença esse lado da equação. A gente não controla quando o aprendizado que a gente aprendeu vai ser útil, mas a gente controla o que a gente vai aprender, quando a gente vai aplicar, como é que a gente vai usar esse aprendizado. A gente não controla se o esforço que eu coloquei em determinada ação vai ser recompensado, mas eu consigo controlar onde que eu vou colocar o meu esforço e colocar o meu esforço nas coisas que eu considero importantes para aumentar a probabilidade de que elas tragam frutos. Eu não vou controlar se os meus investimentos vão subir ou vão cair, mas eu controlo quais investimentos eu tenho e como é que eu estou exposto nesses investimentos. Então, em resumo, a gente não vai controlar muito do que vai acontecer, mas a gente controla muito de como eu estou exposto ao que acontece. E como é que a gente consegue fazer isso na prática? A resposta é, putz, devo jogar no Tigrinho na Mega Sena? Não. Essa aleatoriedade artificial que esses jogos trazem não é o tipo de aleatoriedade ao qual a gente quer estar exposto. Por quê? Porque ela é uma aleatoriedade construída por alguém que tinha algum benefício para ele em mente. Quem construiu isso, via de regra, a maioria das coisas de apostas, para cada R$ 1 apostado, na média, o apostador está perdendo 10 a 20 centavos. Pode ser que você ganhe de vez em quando? Pode, mas é aleatório e é uma aleatoriedade controlada por quem criou esse jogo. Então você, via de regra, não vai ganhar mais do que você gastou. Então, o que acontece é que, na prática, não existe aleatoriedade artificial que costume ser benéfica, a não ser que você seja o cassino ou a casa, a loteria. E, via de regra, esse tipo de aleatoriedade só vai trazer prejuízo para você a longo prazo. Então, a gente se concentra na aleatoriedade natural, que é que está em quase todos os sistemas da vida, que é, putz, eu tenho que saber diferenciar o que é uma aleatoriedade frágil de uma aleatoriedade antifrágil. Como é que eu me exponho a aleatoriedades antifrágeis sem me expor a aleatoriedades frágeis, que são aquelas em que eu tenho pouco a ganhar e muito a perder? Cara, eu tenho que identificar o problema que eu tenho em questão e analisar ele a fundo. Poxa, o que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder? Qual que é a probabilidade de ganhar, qual que é a probabilidade de perder? Putz, se eu fizer essa determinada ação, o que eu vou ganhar com isso? Se eu tiver esse determinado aprendizado, o que eu vou ganhar sabendo isso? O que eu vou perder? E nesse ponto, acho que uma das coisas mais antifrágeis que existem na vida é exatamente a parte de aprendizado. Tudo que você aprende gera frutos para o resto da sua vida. Você pode simplesmente
descartar um conhecimento que você aprendeu porque você não considera que ele é útil para você, mas o fato é que se ele é útil para você, você aprende ele uma vez e ele vai te trazer benefício para o resto da sua vida enquanto você quiser usar esse benefício. Mesma coisa com investimentos financeiros. Olha, se você não investe, por favor, comece a investir. É uma coisa que quanto mais você aprender sobre isso, quanto mais você fizer, especialmente em investimentos de baixo risco, mais você vai colher os frutos disso no longo prazo. E o prejuízo é quase zero, especialmente se você estiver falando de investimentos de baixo risco, como renda fixa ou outros tipos de investimento, mais controlados. Outra coisa que é extremamente antifrágil é a parte de network. Então, vocês estarem aqui, se conectando com essas pessoas que estão juntas com vocês, se conectando com a gente, é uma coisa extremamente valiosa e que às vezes muda a sua vida, muda a sua visão de mundo, muda todas as coisas de perspectivas que você tinha para o futuro e pode realmente ser muito positiva. E lembrando que isso aqui tem muito mais a ganhar do que perder. Eventualmente pode ter alguma coisa a se perder? Pode, você pode gastar eventualmente horas aprendendo algo e esse algo não ser tão útil, mas você pode eventualmente aprender algo que completamente muda a sua vida e pode ser a razão de você estar vivo, rico, feliz no futuro de eventualmente curto ou médio ou longo prazo. E na outra ponta a gente tem as coisas que são frágeis. Por exemplo, não usar cinto de segurança, ou beber e dirigir, que são coisas que, cara, você não tem praticamente nada a ganhar fazendo isso, mas você tem um risco gigantesco que você está correndo e que simplesmente não vale a pena. Coisas que, por exemplo, sexo sem proteção, que você está correndo o risco de ter uma gravidez indesejada ou eventualmente uma doença, é outra coisa que simplesmente não faz sentido de assumir esse risco, porque você tem pouquíssimo a ganhar. Sexo com proteção ou sem proteção, os dois são bons. Então, por que você vai se arriscar de graça para cair numa situação extremamente indesejada se você pode fazer de forma segura, ficando com toda a parte do benefício com pouquíssimo prejuízo, né? Drogas é a mesma coisa, acho que é uma situação em que eventualmente algumas pessoas caem por aleatoriedades da vida, mas é uma coisa que a gente precisa realmente se esforçar para cair o mínimo possível ao longo da nossa vida, porque também tem pouquíssimo benefício a ser trazido, o benefício sempre vai ser de curto prazo, por um longo prazo gigantesco de problemas futuros que você vai ter, tanto em questões sociais, quanto financeiras, quanto psicológicas, em que você vai ser afetado por isso por muito tempo e vai acabar, possivelmente acabar com a sua vida de forma, para um benefício de curto prazo que é minúsculo. Então, tentando agora juntar um pouco os temas, eu já expliquei o que é antifragilidade, expliquei um pouco o que é AI, então eu queria agora entrar um pouco mais de como aplicações práticas de juntar essas duas coisas. Bom, primeiramente, falando em termos um pouco mais gerais, recomendações que eu diria sobre IA. Bom, a IA, primeiramente, é inerentemente frágil. Ela não consegue trazer benefícios gigantescos com pouquíssimo risco se ela estiver sozinha, largada no mundo. Qualquer IA, qualquer máquina operando sozinha está sujeita a problemas, e esses problemas podem muito frequentemente ser catastróficos. Um parafuso solto, uma gota de água num circuito eletrônico, um cálculo incorreto que um sistema pode fazer pode derrubar um avião, pode causar transtornos e prejuízos financeiros gigantescos, pode fazer você perder clientes, pode causar vazamentos de dados, pode causar falhas operacionais, pode causar uma série de prejuízos gigantescos. Então, a primeira postura que a gente tem que ter diante da IA é que sozinha ela é frágil, ela não pode ser confiada para operar sozinha na grandíssima maioria do tempo. Então, sempre que for possível, ela precisa ser supervisionada. A supervisão por um ser humano praticamente limita, não vou dizer que completamente impede, mas limita significativamente a possibilidade de essas falhas catastróficas acontecerem com as medidas adequadas. Então nós seres humanos temos muita adaptabilidade, e isso é uma coisa que as máquinas ainda estão bem longe de conseguir, porque ainda não existe uma inteligência artificial generalista que consiga olhar para todas as situações possíveis e reagir a todas essas situações. Então, meu primeiro conselho é que, se você estiver desenvolvendo um sistema de IA, se você estiver trabalhando com IA, tente sempre manter a sua supervisão sobre isso, porque o seu olho crítico vai ser muito melhor do que a capacidade da IA de adivinhar o que está errado, e sendo que ela pode cair muitas vezes em situações que ela não estava preparada para lidar, simplesmente porque esse tipo de operação fora do usual é exatamente o que ela não foi preparada para tratar. Ela não foi codada, ela não foi programada para tratar determinadas situações, e se ela cai numa situação dessas, ela simplesmente não vai saber o que fazer.
Em certas situações não vai ser possível ter supervisão direta, então você precisa colocar guardrails, colocar esses trilhos em cima da qual a IA vai caminhar para garantir que ela não saia. Então eu vou colocar regras para como ela opera, vou colocar limites operacionais para o que ela vai fazer, eu vou colocar os sistemas externos à IA para garantir que mesmo se a IA ficar maluca, se ela fizer alguma alucinação, se ela fizer cometer algum erro, esses guardrails externos ao sistema vão garantir que ela não está cometendo nenhum erro gravíssimo e pelo menos o erro é de tamanho controlado. Então, em resumo, a IA é um catalisador, ela não é uma solução mágica, então ela normalmente vai ser melhor para fazer muito mais rápido o que o ser humano já seria capaz de fazer, enquanto que ela não vai ser tão boa assim para tentar conceber uma solução que nem mesmo o ser humano era capaz de conceber. Tem algumas exceções, putz, em biologia, em química, a gente já está vendo algumas IAs muito específicas conseguindo conceber novas proteínas que possam ser usadas para remédios novos, mas via de regra a gente não quer tentar usar muito a IA para fazer coisas que eu, ser humano, não seria capaz de fazer. O que a gente quer é encontrar formas da IA fazer mais rápido o que eu já saberia fazer, mas eu coloco a IA para fazer porque ela é muito boa em fazer alguma coisa rápido e fazer um pouco melhor que eu se eu já souber como fazer isso bem. Então, falando agora de aplicações antifrágeis para IA. Uma coisa que a IA é muito boa é a parte de pesquisa, então se vocês não estão usando ainda, eu fortemente recomendo que vocês utilizem o modo de Deep Research do ChatGPT e do Gemini, porque ele realmente é muito bom para fazer pesquisas de novos temas, encontrar fontes para essas pesquisas que ele fez. Esses sistemas conseguem buscar em dezenas ou centenas de links e fontes diversas e fazer uma análise razoavelmente crítica de todas essas fontes, mas mesmo assim você precisa ser crítico em cima da pesquisa que a IA fez. Ela vai causar erros, ela vai falar besteira de vez em quando, ela vai às vezes alucinar ou inventar texto que não faz o menor sentido. Então você não pode acreditar cegamente no que ela escreveu, mas é muito valioso todo tipo de pesquisa que você consegue acelerar o processo de encontrar todas essas informações dispersas hoje na internet, na selva que é a internet. Outra coisa que a IA está realmente brilhando para fazer a parte de programação, mais uma vez, ela não é infalível, ela precisa ser tratada como alguém que constantemente precisa de direcionamento, mas ela consegue acelerar significativamente a velocidade em que programadores desenvolvem código. Para quem não programa, eu recomendo fortemente que vocês aprendam a programar, e para quem sabe programar, eu recomendo fortemente que vocês aprendam a usar IA nessa parte de programação, porque isso vai ser uma habilidade extremamente valiosa para o futuro. Eu acho que hoje programar talvez seja até mais importante do que saber falar inglês. As duas coisas são importantes, mas entre programar e falar inglês, eu primeiro recomendaria aprender a programar, porque isso talvez ajude a falar inglês futuramente, mas eu acho que vocês precisam realmente se adequar a essas capacidades de programar, porque isso vai realmente destravar muitas fronteiras para todos vocês. E outra aplicação muito legal também é a parte de conteúdo viral, em que conteúdo de mídia, né, no geral, em que algumas ferramentas como a Sora, da OpenAI, o Veo, da Google, o Midjourney, conseguem produzir texto, produzir imagem, produzir vídeo de forma extremamente rápida e eficiente, até para alguém que não tem expertise de design ou de outras habilidades mais técnicas e criativas que serão necessárias para fazer esse tipo de conteúdo. Muitas vezes a qualidade pode não estar perfeita, então acho que tem que ter um olhar crítico para isso. Também precisa tomar bastante cuidado com a parte de direitos autorais para não ter problemas, eventualmente, de alguém te processar porque você usou conteúdo indevidamente. Mas eu acredito que realmente estamos numa era em que produzir conteúdo vai ficar cada vez mais fácil. Então, a gente precisa ter um olhar também cada vez maior em focar em produzir com qualidade, não só em quantidade. Entrando um pouco mais na área financeira, a gente vai ter toda a parte de IA, em que a gente também, mais uma vez, precisa ter esse olhar de antifragilidade para como a gente vai fazer o tratamento dessas funcionalidades de IA. E aqui alguns casos interessantes, né, que eu acho que são bem válidos para que, por exemplo, uma empresa de mercado financeiro precisa ter. Existem funcionalidades de crédito, mas, como eu falei, a gente precisa ter guardrails para a forma como esse crédito vai ser concedido. Então, a gente, por exemplo, coloca um sistema que vai poder conceder crédito de forma automática por um algoritmo de IA, mas a gente precisa, por exemplo, estabelecer alguns limites para que isso aconteça. Então, se uma operação for de mais de 100 mil reais, por exemplo, a gente vai estabelecer um teto
que a partir desses 100 mil, até esses 100 mil ela poderia fazer automaticamente, mas a partir desses 100 mil eu vou ter que colocar um ser humano na jogada para ver se todos os parâmetros que a IA analisou realmente fazem sentido e podem dar seguimento para essa operação de crédito. Do lado de análise de risco, eu posso, por exemplo, gerar um score para todas as transações que estão passando no meu banco, e eu estabeleço uma faixa. Poxa, se a IA deu 95% de confiança de que essa é uma transação legítima que pode ser aprovada, eu deixo ela passar. Até 70% eu vou negar automaticamente, porque eu não considero que tem uma confiança suficiente para deixar ela passar. E aí eu estabeleço uma faixa intermediária em que eu vou travar a transação, vou mandar para uma análise manual, e dentro dessa faixa, por exemplo, de 70% a 95% de score, eu vou fazer com que algum ser humano olhe para comparar o que ele faria com o que a IA quis fazer, e aí bloquear ou não essa transação com base no que eu pretendia. Outro caso seria a parte de investimento, em que como eu falei, a gente tem todo esse teste que os investidores querem fazer em relação ao perfil de investimento deles, qual que é o apetite a risco desses clientes, e a gente precisa, por exemplo, garantir que todo investimento que eu vou fazer de recomendação para esse cliente vai estar adequado a esse perfil dele. E aí, como um segundo passo, eu vou mostrar esse investimento para o meu cliente e vou dar a opção para ele. Você quer fazer esse investimento ou você não quer? Se ele quiser, ele precisa aprovar aquela sugestão, caso contrário, ela não vai automaticamente ser feita, porque o risco de você alocar o dinheiro do cliente sem a aprovação dele é muito alto. Bom, por último, pessoal, eu queria agora tentar colocar alguns casos interessantes e levantar alguns questionamentos justamente para um pouco mais aplicado aos projetos que vocês estão começando a desenvolver. Então, acho que olhando talvez para o lado de atendimento, eu consigo talvez eventualmente enxergar um assistente de atendimento que tem acesso aos dados de clientes e ele consiga fornecer respostas automáticas para esses clientes responderem às dúvidas que eles tiveram, que eles mandaram, por exemplo, de e-mail para o suporte. Do lado de educação financeira, a gente tem toda uma gama de documentações de produtos, FAQs e outras fontes que a gente poderia ter um chatbot que responde para educar os clientes em cima de como produtos funcionam, como é que esses produtos, quais são as especificidades desse produto, quais são as sequências que esse produto segue, por exemplo, eventualmente faço um Pix, quanto tempo leva, quanto custa, como é que vai funcionar, como é que chega no outro lado, se pode dar certo ou dar errado. Do lado de personalização de dados, tem toda a parte de análise comportamental no que o cliente transaciona, e a partir daí eu posso, por exemplo, mudar a experiência do internet banking que o cliente tem para deixar os botões mais acessíveis do que ele utiliza com mais frequência, ou eventualmente de um produto que eu acho que ele vai ter interesse, eu posso deixar mais fácil para ele poder clicar e perceber que esse produto está disponível para ele, e a partir daí eu crio toda uma personalização da interface que ele vê para tornar a experiência dele mais fluida e mais fácil. Então, acho que esse é o último slide que eu ia comentar principal, então eu queria abrir agora talvez um espaço para todo mundo eventualmente opinar e levantar pontos do que vocês querem conversar e todas as questões de antifragilidade e fragilidade que vocês conseguem enxergar nos temas que vocês estão trabalhando, e eventualmente quais outros tópicos vocês enxergam também de aplicações já em cima dos temas do desafio. O slide aqui tem algumas referências de leituras que eu recomendo que vocês façam. Esse texto aqui é um texto de 2015, bem antes do ChatGPT surgir, mas é um texto fantástico, eu recomendo fortemente depois que vocês leiam. Mas queria agora abrir esse espaço aí para a gente conversar um pouquinho e a gente abrir aí esse espaço de diálogo para vocês colocarem ideias que vocês tenham em mente aí. É isso, pessoal. Temos aí uns 15 minutos para conversar sobre os temas que vocês quiserem. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão vivos? Sem medo de ser feliz, pessoal. Gente, aproveita esse momento, vocês estão com um super expert aqui, acho que é válido. Alguma dúvida que de repente tenha ficado da apresentação, que foi excelente, Dalton, obrigada mesmo por isso. Mas queria que vocês aproveitassem até para entender mais a conexão que pode ter com o projeto de vocês. Aproveitem para tirar dúvida. Esse material também a gente disponibiliza depois, inclusive esse último slide com a recomendação de leitura, a gente disponibiliza também para vocês.
Alguém? Boa noite, tudo bem? Vamos lá, Sofia. Eu tenho uma pergunta mais sobre implementação, porque eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, mesmo sabendo programar, né? Eu tenho contato aí com Python frequentemente, de como realmente implementar alguma coisa para o projeto, né? Enfim, porque o conceito assim de AI eu entendo, mas eu acho que me falta um pouco essa questão de como implementar algo, sabe? Acho que o como vai depender muito do que você quer fazer, né? Acho que uma frase que eu gosto bastante e que eu falo bastante também para minha equipe é que para quem só tem um martelo, tudo parece que é um prego. Então acho que a gente tem que primeiro começar, a gente tem que primeiro ser apaixonado pelo problema, não adianta a gente ser apaixonado pela solução. E muito frequentemente IA é só a solução e a gente não adianta a gente pegar a solução pronta e sair tentando implementar independente do problema que a gente tenha. A gente primeiro precisa olhar qual é o problema que a gente tem, o que que eu quero fazer. Poxa, eu quero implementar um algoritmo para dar crédito. Poxa, dar crédito é uma coisa que eu preciso calcular o valor que eu vou emprestar, eu preciso calcular qual que é a taxa de juros que eu vou cobrar. Isso aí vai ser feito com uma IA generativa? Provavelmente não. Talvez eu possa fazer uma análise de crédito com IA generativa, mas aí eu deveria começar a olhar para, putz, o valor de calcular efetivamente o quanto esse vai ser esse limite de crédito que eu vou dar, vai ser com base num algoritmo, por exemplo, de machine learning, que vai fazer, sei lá, um método de mínimos quadrados com base em parâmetros que eu já tenho de histórico. Pode ser, eu estou dando exemplos, né? Mas acho que assim, tudo parte de eu primeiro olhar para o problema que a gente tem, e eu acho que aí exatamente agora talvez seja um bom momento para vocês, cada um de vocês, nos darem quais são os problemas que vocês têm, porque só falar como é que eu aplico a AI vai depender muito de qual que é o problema que você está tentando resolver, entendeu? Então, acho que não tem uma resposta one size fits all, mas quase sempre a coisa vai passar por tentar entender o problema e aplicar o algoritmo ou o método que vai funcionar ali. Pode ser, sei lá, machine learning com método de mínimos quadrados, pode ser uma API da OpenAI para fazer a leitura dos comentários de clientes e ver se classificar esses comentários entre positivo e negativo. Vai ser muito com base no problema que vocês têm. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas Perfeito. E aí, tipo, você recomenda algum material um pouco mais rápido, assim, para a gente ter conhecimento desses métodos, assim? Porque essa questão de algoritmo, assim, não sei se alguém do meu grupo tem um conhecimento disso. É claro que a gente vai ter uma pesquisa, mas você tem algo que você recomenda para a gente ter pelo menos um primeiro contato e saber o que é possível, assim? Você comentou um pouco de algoritmo específico, etc. eu acho que eu posso tentar juntar algumas referências e até colocar nesse último slide, né? Eu coloquei algumas coisas um pouco mais genéricas que falam sobre a tecnologia e finanças no slide final, mas eu acho que talvez eu possa tentar juntar algum material de alguns guidelines ali de como implementar. Muita coisa, como eu falei, vai vir do problema, e às vezes a própria IA vai poder ajudar nisso, tá? Então, eventualmente, vocês podem descrever o problema. Eu posso tentar ajudar agora também, mas eventualmente, mesmo se eu não estiver disponível, a IA pode ajudar também com isso. Então, vocês podem falar para a IA, olha, eu estou com esse problema, eu gostaria de fazer essa solução, às vezes a solução que eu tenho em mente é a melhor, pode ser que não seja, a IA vai poder te ajudar até chegar nisso. Então, você pode abrir uma conversa com o ChatGPT e descrever. Quero dar crédito, gostaria de usar um algoritmo que consiga calcular qual que é o valor de limite para conceder para esse cliente, ou gostaria de fazer essa solução de ler as mensagens que os meus clientes me mandaram por e-mail e preparar uma resposta, quais são os tipos de tecnologias que eu deveria usar, quais são os algoritmos que eu deveria usar. Por isso que eu falei que a parte de pesquisa da IA é muito boa, né? Então, vocês podem usar a parte de pesquisa da IA para também te ajudar a conceber a solução que você vai fazer em cima do problema que você tem. Perfeito, obrigada. Beleza, deixa eu só ir na ordem aqui. A Melissa tinha mandado uma dúvida aqui, duas dúvidas. Para quem não sabe quase nada de IA, você teria um guia na sua mente. Bom, acho que é parecido com a pergunta que a Sofia fez, né? Acho que a própria IA consegue ajudar a montar esse guia. Eu consigo até colocar algumas referências nos slides, mas, como eu falei, o material ideal vai ser personalizado para qual. IA é extremamente genérico, né? Então vocês
eu posso ajudar pessoalmente vocês, eu estou aqui exatamente para isso, mas eventualmente, nos momentos em que eu não estiver disponível, a própria IA, se vocês contextualizarem ela sobre o problema que vocês têm, elas vão poder dar um excelente direcionamento do que pesquisar, do que ler. Bata um papo com a IA mesmo, conversa franca ali, em que, putz, eu estou com esse problema, gostaria de resolver isso dessa forma, eventualmente estou aberto a outras soluções, mas o problema que eu tenho é esse aqui. E aí acho que ela vai poder dar um direcionamento também, além do que eu estou dando agora aqui também. A outra pergunta dela é se os slides vão estar disponíveis. Sim, eu acho que a Raquel vai passar os slides para vocês posteriormente, mas os slides vão estar disponíveis para vocês depois também. O Renan perguntou sobre a parte de educação financeira, queria entender melhor as estratégias de treinamento para IA, no caso de treinar modelo para ajudar nas suas finanças. Bom, eu acho que esse é um tema bem legal, né? Eu pessoalmente gosto muito da parte de finanças pessoais. Treinar a IA é uma coisa que é razoavelmente difícil. Eu vou ser super sincero, é o tipo de coisa que, via de regra, num projeto com o escopo do que vocês estão fazendo, vocês dificilmente vão ter insumo adequado para conseguir treinar uma IA do zero. Via de regra, vocês vão ter mais acesso a modelos já treinados, pré-treinados, como são a maioria dos modelos que já existem hoje, e que vão conseguir já ter alguns resultados talvez não tão personalizados, mas que conseguem já dar uma boa ajuda para vários dos temas. Normalmente, treinamento de IA custa bastante, é um processo razoavelmente caro e demorado, que envolve muita tentativa e erro e muita compilação de dados já pré-existentes de sistemas que já passaram por aquele problema. Então, por exemplo, queremos dar crédito, putz, já temos que ter dado crédito 1 milhão de vezes e ver o resultado de quais créditos foram bons e quais créditos foram ruins. Por exemplo, esse aqui estava com uma taxa de juros muito baixa, esse aqui estava com uma taxa de juros muito alta, esse aqui o cliente pagou, esse aqui o cliente não pagou, e o resultado disso, dessas operações de crédito, por exemplo, vão dar muito do insumo que seria usado para treinar IAs. Então, assim, treinar a IA é difícil. O que a gente normalmente vai fazer é pegar uma IA pré-treinada, que é muitos dos casos, por exemplo, das LLMs que existem hoje, e aí você consegue fornecer material adicional para ela, em que não é eventualmente um treinamento, mas é uma segmentação para a IA entender que ela precisa resolver problemas muito focados naquele problema que eu tenho em particular. E aí você está fazendo seria um priming, que é o termo que a gente usa em alguns momentos, né? Você está preparando ela para, ela já está treinada, mas ela vai resolver problemas focados nisso. E aí quase toda a interface de API, quase toda a interface que você interage com uma LLM, né, que são os modelos normalmente usados para essa parte mais de educação, quase todos eles vão ter uma seção normalmente paga, mas com custo razoavelmente baixo, em que você fala, quero criar um agente, quero criar um modelo já pré-treinado, mas que seja focado, por exemplo, a parte de educação financeira. Então você consegue passar alguns materiais para ela, por exemplo, materiais de educação financeira gerais, materiais focados, por exemplo, sei lá, na parte de investimentos ou focados na parte de pagamentos. E aí você tem que fazer todas essas instruções para a IA falar, responda a dúvidas relacionadas a Pix, ou responda a dúvidas relacionadas a cartão, ou responda a dúvidas relacionadas a esse produto ou aquele outro, e isso vai ajudar bastante a fazer com que a IA dê respostas melhores. Mas claro que quanto mais material você der, melhor vai ser. Então vai depender um pouco de um trabalho de pesquisa, que às vezes, como eu falei, a própria IA vai ajudar a fazer, a compilar materiais, compilar conteúdos, e quanto mais específico esse material for para a IA pré-treinada, melhor também vai ser o resultado. Beleza? Quais eram as próximas dúvidas? Deixa eu só ver aqui quem levantou a mão. Sara? Boa noite. Boa noite. A minha dúvida, você estava respondendo para a Sofia sobre a questão de concessão de créditos, né, como um exemplo. A gente estava conversando no nosso grupo e nós conversamos sobre uma ideia de trabalhar com análise do perfil dos clientes, de gastos, de entrada dos valores que entram na conta e tentar personalizar sugestões de decisões financeiras mais inteligentes
e também concessão de empréstimos, créditos, coisas nesse sentido. Uhum. E aí a minha dúvida era se isso faz sentido utilizar IA para esse tipo de problema, e também em quais questões éticas a gente poderia talvez esbarrar, eu não sei se tem, Uhum. mas a gente teria que lidar talvez com um problema colateral de fazer esse tipo de análise de perfil de um cliente usando IA. Uhum. Então eu queria entender essa questão melhor. Não, legal. Com certeza tem bastante tópico a abordar aí. Acho que o primeiro ponto é você tem que juntar duas coisas, que é você tem que juntar o dado do cliente com a tomada de decisão em cima do dado desse cliente, né? Então tem um primeiro trabalho aí que que muitas vezes nem a priori envolve IA, que é como é que eu vou obter o dado desse cliente, né? Isso normalmente já envolve uma questão ética muito importante, que é a parte de autorização e consentimento de acesso a esse dado. Então, hoje, dentro do sistema de Open Finance que o Banco Central estabeleceu, já é possível acessar os dados de clientes se ele te conceder acesso para isso. Então, você consegue construir um aplicativo que vai receber acesso a esses dados, dependendo de onde ele tiver conta. A maioria dos bancos, se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, quero ver os dados de um cliente que tem conta no Itaú, por exemplo. Normalmente, se você procurar no Google Itaú Desenvolvedores, ou alguma coisa semelhante, você vai encontrar uma página do Itaú que vai explicar um pouquinho de como que se você se conecta às APIs e eventualmente ao Open Finance que o Itaú oferece. Eventualmente, Itaú Open Finance também vai dar resultados semelhantes, né? Mesma coisa para o Santander, mesma coisa para o Inter, mesma coisa para o Nubank. Quase todos os bancos hoje estão sendo obrigados pelo Banco Central a fornecer os sistemas de APIs para isso. A Stark não é diferente, a gente não oferece exatamente no mesmo modelo de Open Finance que outros bancos, mas a gente tem toda uma documentação pública de como clientes podem se integrar nos nossos sistemas e coletar dados de outros clientes se esses clientes fornecerem o consentimento deles. Então, por exemplo, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que tem a possibilidade de vocês abrirem uma conta em Sandbox, usando um CNPJ, porque no caso o Stark Bank oferece só contas para empresas, né, mas eventualmente a gente pode até abrir contas de testes para vocês se vocês não tiverem acesso a um CNPJ. Mas o fato é que quase todos os sistemas financeiros hoje já oferecem a possibilidade de integração via API para obtenção de dados. Então, quando o cliente fornece esse consentimento para acesso aos dados, você passa a visualizar esses dados, integrando via API, coletando esses dados, e aí tem a segunda etapa que eu falei, né? A gente primeiro coletou esses dados, e aí a gente vai ter que processar isso, jogar, por exemplo, num modelo, esse modelo vai ter inputs dos dados do cliente, e vai ter inputs do que eu quero fazer com esses dados, e aí eu preciso encadear essa minha solicitação para o modelo para ele conseguir, por exemplo, gerar aqueles insights de recomendação e todas as outras coisas que o meu cliente teria possivelmente interesse em fazer. Então, eu tenho que primeiro pilar eles de forma eficiente, e até a AI pode ajudar nisso, então eu posso dar um exemplo de como o dado bruto vem, e eu posso pedir para a AI me dizer, olha, o que dá para fazer com esse dado? Poxa, eu posso tentar gerar uma recomendação de produto de investimento, ou eu posso tentar gerar uma recomendação de produto de crédito, eu posso tentar gerar uma recomendação para, meu cliente precisa parar de gastar tanta energia elétrica, porque a conta de luz dele veio muito alta no extrato dele. Então, vai muito de eu, eventualmente, até falar com a IA, para ela me ajudar a dizer qual que é o insight que eu consigo tirar em cima desse dado, e depois que eu tirei esse insight em cima desse dado, eu consigo mandar isso para o meu cliente, que deu o consentimento para acesso, eu mando para ele de volta a recomendação. Aí pode eventualmente até ser via WhatsApp ou via alguma outra interface, mas a ideia é ser capaz de interagir de volta com o meu cliente que me deu acesso para esse dado, para eu poder mandar essas recomendações para ele. Respondi a pergunta? Respondeu, muito obrigada. Beleza. Qual que era a próxima? Deixa eu ver aqui. Encontrando, cadê a lista aqui de quem levantou a mão? Não tinha levantado a mão? Eu acho Eu que tinha quem tinha. levantado a mão. Bom, pode perguntar.
Não, é que acabou que o senhor respondeu já a pergunta já que seria sobre a API, aí o senhor já respondeu, aí eu nem quis mais fazer a pergunta. Ah, tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, deu 19 horas, a priori nosso horário acabou, mas se alguém quiser fazer alguma última pergunta, acho que dá tempo de responder aí. Alguém quer perguntar algo? Bom, deu o nosso horário. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Dalton, pela aula, por todas essas explicações. Foi incrível mesmo. E como a gente falou, a gente vai disponibilizar todo o material, colocando as outras referências que o Dalton mencionou também. E eu acredito que até amanhã à tarde a gente já disponibilize isso. Eu aviso para o time da Bold, tá bom? Gente, muito obrigada a todos pelo tempo, pela disponibilidade. Boa noite para vocês e a gente se vê de novo na semana que vem. Beleza, pessoal. Boa sorte para todo mundo aí. Tchau, gente. Boa noite. Muito Obrigada. 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 Até mais. Obrigada, gente. Obrigado.